Olá! A dica de hoje é sobre luminotécnica. Vou complementar a dica que eu iniciei na semana passada quando eu falei dos tipos e das classificações de iluminação. Hoje vou falar sobre as técnicas de iluminação. Ela só vem a complementar. Alguns nomes, obviamente, que são iguais, né? Por exemplo, iluminação direta, enfim. Só que quando você fala de tipo uma coisa, quando você fala de classificação é outra. E, obviamente, quando você fala em técnica, é uma outra situação. São 22 tipos que eu vou citar com vocês. Vou ilustrar com imagens, porque fica muito mais fácil de você fazer a identificação e talvez até fazer a adequação naquilo que você quer fazer aí na sua casa, no seu trabalho, no seu projeto, ok? Bom, quando a gente fala em técnica, a gente fala inicialmente em lâmpadas que iluminam de cima para baixo, que na verdade são as downlightnings, e as lâmpadas que iluminam de baixo para cima, que são as uplightning. Com relação a elas, vocês podem utilizar todas as técnicas para as duas. Quando eu for falar que ela for uma uplightning, eu vou falar dos detalhes que você tem que ter cuidado para que não tenha interferência, principalmente no aspecto visual. Mas no decorrer aí das imagens, você vai entendendo e eu vou explicar. Certo? Vamos falar sobre uplightning. O mais usual das lâmpadas uplightning são as que, obviamente, iluminam de baixo para cima e que são amplamente utilizadas em fachadas. É muito comum você encontrar um jardim iluminado com uplightning, porque você vai pegar uma iluminação da planta de baixo para cima, você vai pegar uma fachada e iluminar ela. O efeito visual dela é muito interessante quando se dá de baixo para cima. Você pode também ter uplightning no seu ambiente interno, mas isso vem aí adiante e vou exemplificar para vocês. Sempre tendo um cuidado maior com esse tipo de iluminação quando ela sai do chão e sobe, certo? Vamos falar agora da lâmpada iluminação direta. Como eu já expliquei nos tipos e na classificação, a iluminação direta é aquela que se dá de forma direta. O que difere uma iluminação direta de uma iluminação direta difusa? É apenas o filtro que é colocado na luminária ou o tipo de luminária que já possui um filtro natural, que pode ser um acrílico leitoso, um acrílico branco, pode ser uma luminária feita com papel, algum metal perfurado. Tudo isso transforma a iluminação, em vez de ser direta, aparecendo o foco da lâmpada, em uma iluminação difusa, porque ela vai dar uma luz mais uniforme, mais tranquila, como eu já falei quando falei na classificação e nos tipos, né? Com relação à técnica, o objetivo é que não tenha aquela agressão, aquele foco direto da luminária sobre aquilo que você está iluminando. Bom, isso a gente está falando de iluminação direta. Então, você tem muitos tipos de iluminação direta e uma das iluminações, você tem a direta, que você vai fazer uma iluminação geral, e você tem iluminação direta que é pontual, quando você quer dirigir ela para alguma coisa, ou seja, que você quer dar o foco da iluminação sobre um elemento, então ela se torna uma iluminação direta dirigida. Você também tem a iluminação direta, dirigida e difusa, ou seja, ela vai estar provavelmente sobre alguma superfície que tenha reflexo e você quer que tenha bastante iluminação, por ela ser direta, né? Porque você está colocando a luz diretamente sobre aquele ponto, mas que você que não quer que tenha uma explosão de luz, então você pode ter sim uma iluminação direta, dirigida e difusa, porque ela vai ter um filtro para amenizar o impacto de lumens sobre esse elemento. Bom, nós temos a iluminação de destaque, ou seja, além dela ser dirigida, ela também é de destaque. O que faz ela ser uma iluminação de destaque? É quando o ângulo de abertura da iluminação incide única e exclusivamente sobre o objeto. Você pode olhar na imagem que está anexa aí, o foco vai, por exemplo, como diretamente sobre um quadro. Então, você vai ter uma iluminação direta, de destaque, dirigida, ou seja, ela incide diretamente
exclusivamente sobre aquilo que você quer iluminar. Ela pode ser tanto simétrica quanto assimétrica. O que é o assimétrico? Quando você pega em ângulos diferentes, você não tem uma sequência, né? Quando você quer ela simétrica, você vai botar uma sequência, ela vai fazer uma iluminação relativamente parelha numa determinada altura que você vai calcular, porque para isso existe um cálculo, óbvio, né? Ou você vai só pontuar sobre os elementos e aí ela se torna assimétrica, ok? Alguma dúvida? Espero que não. Vamos lá. Iluminação indireta. O que é iluminação indireta? É aquela em que a luz ela não incide diretamente para baixo, ela é um tipo de uplighting, só que ela acontece do teto para baixo, então na verdade ela é uma downlighting. Mas o que acontece? Digamos numa sanca, né? A luz ela sobe, ela vai para o teto e depois ela vem para baixo, então ela é uma iluminação indireta. Eu coloco a imagem aí para você, você pode olhar, fica bem claro aí como é que acontece a iluminação indireta. Pode ser feita de várias formas, você é que vai decidir ela. E vamos pro próximo efeito de luz que se chama wall washer. O que é o wall washer? O wall washer é quando você quer pegar uma superfície, tipo uma parede, e você quer iluminar ela inteira. Ela pode ser tanto downlighting quanto uplighting, conforme eu já falei. O uplighting não vai ter tanta interferência, tem um exemplo aí também. Porque ela fica muito junto da parede, ela fica muito próxima à parede, então ela não vai interferir nos olhos. Normalmente é colocado alguma barreira, é feito um jardim, ou é colocado dentro de uma calha, que impede que essa iluminação suba e interfira no seu campo visual. Qual é o principal objetivo de um wall washer? O wall washer é perfeito quando você tem uma parede, digamos, com uma textura muito bonita, com um trabalho de madeira, com uma cerâmica 3D, quando você tem pedra, qualquer coisa que tenham saliências, porque o objetivo do wall washer nada mais é do que naquelas diferenças de profundidade se cria uma sombra e um efeito visual normalmente muito bonito por conta exatamente das entradas e das saídas das texturas que estão aplicadas naquela parede. O objetivo do wall washer é dar um destaque no plano que vem, plano vertical. E então, essa é a dica sobre o wall washer. Luzes de orientação. Luzes de orientação são incríveis e você pode usar ela de várias formas. Você pode utilizar ela de forma direta, você pode utilizar ela de forma indireta, você pode colocar paralelas ao piso em sentido uplighting, em sentido downlighting. E são vários os usos, desde áreas de circulação, até mesmo num ambiente de televisão, um ambiente de estar, um ambiente... Cara, em qualquer lugar você pode botar uma luz de orientação num jardim, porque é muito legal, porque o que a luz de orientação faz? Ela te direciona para algum espaço e para alguma ideia. Inclusive, a luz de orientação, como eu disse, ela pode ser tanto no sentido horizontal, como ela pode ser uplighting, como ela pode ser downlighting. Tem exemplos aí, coloquei algumas fotos para que vocês possam visualizar. O que eu não falei ali do wall washer, o wall washer ele pode ser simétrico e ele pode ser completamente assimétrico também, porque você pode iluminar só uma parte, não iluminar todo, você pode fazer uso interno e uso externo. O que eu posso dizer para vocês agora como dica com relação a tudo que eu já falei? Quando você associa os tipos de iluminação, a classificação de iluminação, que foi a dica anterior, e as técnicas, o céu é o limite. Você pode fazer muita coisa na sua casa e a dica é: use essas combinações, esses 3 elementos para compor o seu projeto luminotécnico. Vá numa loja de material elétrico, divirta-se, escolha a lâmpada adequada, o tipo de iluminação que você quer. Eu já falei isso numa dica anterior e vou ressaltar aqui. O mais importante é você identificar o ângulo de abertura de iluminação que você quer,
para que você tenha uma iluminação adequada. A luminária que você vai escolher, ela tem que estar de acordo com o tipo a técnica que você vai utilizar, o tipo e a classificação. Qual é o objetivo de você? É iluminar uma área de superfície, de trabalho? É iluminar o todo? É fazer uma iluminação geral limpa? É fazer uma iluminação geral com bastante destaque, com bastante sombra? Porque tem gente que gosta de sombra, tem gente que não gosta de sombra, é tudo muito pessoal a questão da iluminação. Assim como é muito pessoal a questão do uso da lâmpada de temperatura de cor quente e a lâmpada de temperatura de cor fria. Você tem total liberdade, inclusive, de mesclar isso. Existe controle remoto, existe dimmer, existem equipamentos que vão aumentar a potência, diminuir a potência, te dar mais suavidade, te dar um equilíbrio muito legal dentro do seu projeto luminotécnico, com todas essas técnicas. Essas técnicas, essa forma de fazer um projeto luminotécnico, você pode usar tanto no seu comércio, quanto na sua residência, do seu cliente, enfim, não sei qual é o seu uso. O cuidado que você tem que ter é que, para tudo isso, existe também uma parte de cálculo, que eu não estou falando com vocês, eu não estou ensinando para vocês ainda a questão de cálculo, mas ela é extremamente importante, da quantidade de lumens que você vai colocar, para não ter um excesso de luz ou ter uma falta de. Mas, dentro de um projeto residencial, você pode usar muito mais o seu feeling do que fazer um cálculo específico, porque vai ser muito mais para o seu gosto pessoal do que para um gosto que você vai ter que agradar a muitos, porque você nunca vai agradar a todos, evidentemente. Bom, essa é a dica de hoje. Eu espero que você faça uso, consiga conciliar tipo, classificação e as técnicas, e que a iluminação que você queira fazer fique muito legal. Até a próxima dica, espero que você tenha gostado. E é isso por hoje. Aqui no meu canal no YouTube, Luz de Cor. Toda quarta-feira, às 19 horas, uma dica completa para você. Inscreva-se, deixe o seu like e marque o sininho para receber a notificação da nova dica.